da série Mitos, de Carlos Bainton e Maria Helena Guerra, Prometeu e Pandora, Conhecimento e Castigo. Os mitos carregam verdades eternas sobre a natureza humana. Decifrar os seus símbolos é investigar o sentido da vida, do amor, de quem somos nós. Para o psicólogo Carl Gustav Jung, os mitos são projeções do inconsciente coletivo. Suas narrativas falam dos arquétipos que são conteúdos da psique presentes em qualquer tempo e de qualquer lugar. Por isso, a mitologia ensina. Nas histórias de deuses, heróis e mortais, compreendemos não só os caminhos que devemos seguir, mas também os caminhos que devemos evitar. É o que nos ensinam os analistas junguianos Carlos Bainton e Maria Helena Guerra, em um programa que conta também com a participação de Lenisa Castelo Branco, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Hoje, vamos ver esse importantíssimo mito que refere não só à criação da humanidade, mas também ao imenso problema da sua industrialização. Diz o mito que chegou o momento em que os deuses quiseram colocar sobre a terra criaturas mortais. Para isso, eles chamaram dois irmãos, Prometeu e Epimeteu, que foram incumbidos, então, de formar esses seres vivos e distribuir a eles várias características. Bom, Prometeu, o nome dele já diz que é aquele que vê antes, é o previdente. E o Epimeteu, seu irmão, é o que vê depois. Era aquele que primeiro agia, depois pensava. Ambos fazem parte de uma polaridade que, como nós também já vimos, está presente dentro da estruturação da psique. Né? O ser humano tem como meta maior na vida juntar essas polaridades, coordenar e fazer com que elas funcionem de uma forma dialética. Né? As polaridades caminham sempre juntas. Então, assim também os irmãos Prometeu e Epimeteu representam essas polaridades. O que vê, prevê e aquele que é impetuoso e age. Então, tendo essas características, Epimeteu rapidamente se dispõe a distribuir os atributos aos seres vivos e, com isso, ele dá alguns pelos, a outros asas, a outros garras, e enfim, ele vai distribuindo todas as qualidades e quando chega na vez dos seres humanos, já não tem mais o que ser dado a eles. Então, Prometeu rouba o fogo e, ao mesmo tempo, traz aos seres humanos as artes de Hefesto e de Atená. Atená é uma deusa que nós sabemos que nasceu da cabeça de Zeus, representa sabedoria, conhecimento, discernimento. E Hefesto, por outro lado, é um deus que vem de Hera, um deus artesão, metalúrgico, que tem o dom da criatividade, da capacidade de trabalhar com os metais. Então, esses atributos foram dados ao homem através de Prometeu. Os mitos trazem primeiro a história, um romance, os acontecimentos, às vezes amorosos, às vezes trágicos, sofridos. Mas isso é o arcabouço, dentro do qual está a essência, que é o significado, que é o princípio da psique que o mito vai transmitindo aos poucos àqueles que ouvem as suas histórias e prestam atenção nos seus personagens, que representam sempre princípios. Esta vivência, então, de criar a humanidade e dar a ela as suas características, traz junto com essa função de Prometeu, Epimeteu
Hefestos e Atenar, traz junto a verdadeira descrição dos princípios que estão dentro de nós, que surgiram nas nossas vidas, as nossas paixões, nossas emoções, nossa criatividade. Esta questão central no mito, de trazer o fogo, que vem junto com a transformação da natureza e junto com Atenar, importante, é o conhecimento. E, ao mesmo tempo, a metalurgia, a transformação do mundo, nos remete ao mito de criação, da Gênese. O Gênesis trata do mito de criação do mundo e do ser humano. No primeiro livro da Bíblia, o destino do homem sobre a terra é marcado pela decisão de Adão e Eva. Ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva tomaram consciência da dualidade que caracteriza a vida temporal. Agora seu destino seria viver entre os opostos, o feio e o bonito, o certo e o errado, o bem e o mal. Agora, o homem tinha de fazer escolhas. Junto com o conhecimento, veio a expulsão do paraíso. Quando falamos em trazer o fogo para a humanidade, estamos falando, junto com a criação dessa própria humanidade, estamos aludindo a uma vivência de transformação da natureza, de entrada no mundo subterrâneo. Os mitos sobre a superfície, os mitos de fertilidade, das culturas, os mitos das grandes deusas e deuses da vegetação e suas lutas e tudo, constituem uma dimensão muito importante da mitologia. Mas neste mito se introduz um fator transformador da natureza profunda. Não se trata mais de conviver com ela e rezar, oferecer sacrifícios para receber suas benesses, como fizeram os povos caçadores-coletores. Agora é uma questão da entrada dentro da terra. O ser humano se dirige às entranhas de sua matriz criativa. E lá dentro vai buscar ingredientes com os quais transformará a natureza e a sua própria existência. Esta vivência é de uma importância enorme e de um paradigma muito acentuado de modificação na convivência planetária. Porque agora nós estamos penetrando na Terra e retirando as suas preciosidades para viver de maneira muito diferente dos nossos antepassados, muito mais poderosa e muito mais capaz, por isso mesmo, de realizar o bem e o mal. E aqui surge a questão: como Zeus, o representante do Olimpo, ao mesmo tempo princípio regulador, mas que intervém em toda a vida dos olímpicos com as suas incursões na fertilização do mundo e da criação, mas ao mesmo tempo é responsável pela boa ordem das coisas, como Zeus vai reagir a esta grande inovação da humanidade? A sua reação será indício da própria natureza humana, porque Zeus também está dentro de nós. A mitologia grega ela é muito rica, porque os deuses tinham todas as qualidades e defeitos que nós temos. Então, todo mundo podia se equiparar aos deuses, eles eram iguais a nós, eles tinham os mesmos defeitos que nós temos. Eles não eram como os santos, que são só bondade, só doçura, não faziam nada errado. Não, eles eram terríveis. Eles roubavam, eles matavam, eles traíam, eles faziam todas essas coisas. Então, todo mundo poderia se identificar com os deuses. E os heróis seriam um modelo que você deveria seguir na sua vida. Se você quisesse se cumprir as regras que deviam ser feitas, você deveria seguir os heróis. Mas não um herói como Prometeu. Prometeu foi um herói transgressor e ele mostrava para os homens que se você pecasse, se transgredisse as leis de Zeus, você seria castigado terrivelmente como ele foi. Porque ele trouxe o conhecimento para a humanidade. O conhecimento era muito perigoso
como ele trouxe essa coisa tão terrível que é o conhecimento, que pode ser usado para o bem e para o mal, ele foi castigado. Temos ainda uma outra história ligada a Prometeu e a Epimeteu. Houve também um momento em que foi necessário se fazer uma diferença entre os deuses e os mortais. Com isso, houve uma reunião num lugar com um nome bastante significativo, que é no Campo das Papoulas. Então, nesse Campo das Papoulas reuniram-se mortais e imortais, e então Prometeu vai até lá e faz um sacrifício de um boi muito bonito e divide esse boi. De um lado, ele coloca os ossos e cobrindo os ossos a gordura do boi. E do outro lado ele colocou a carne escondida dentro do estômago do boi e recobriu com o couro. Então Zeus viu aquela distribuição, ficaram 2 montes de boi diferentes e ele diz a Prometeu, olha, você dividiu isso de um jeito não muito equilibrado. E aí ele diz a Zeus, bom, você pode escolher com qual porção você quer ficar, a outra vai ser dada aos humanos. E Zeus então escolhe a parte da gordura e quando vai ver, embaixo daquilo só havia uns ossos. Então ele fica muito bravo, tem horror daquilo e tira dos humanos o fogo que Prometeu havia dado. Ele sabia que Prometeu era um grande defensor dos humanos e com isso ele atinge então o Prometeu. Só que Prometeu então rouba o fogo e devolve aos seres humanos. E aí então Zeus propõe um duplo castigo. Um castigo direcionado a Prometeu e um castigo direcionado aos seres humanos. Cumprindo ordens de Zeus, Hefesto acorrenta Prometeu no Cáucaso. Nesta montanha, Prometeu permanece acorrentado por muitas gerações. Mas o castigo de Zeus não parou por aí. Durante o dia, uma águia comia o fígado de Prometeu. Para o desespero do herói, seu fígado se reconstituía à noite. O ataque da águia aconteceria durante todo o castigo, e Zeus jurou que nunca mais Prometeu seria solto. A questão dessa dualidade de Zeus com Prometeu é muito importante, porque é o questionamento da própria direção central do Olimpo. É o problema, o mito do anjo caído, daquele demiurgo, daquele que vem contestar a criação. E ao contestar a criação, eles vêm trazer uma possibilidade de um outro modelo. Quando Jó, no Velho Testamento, chama Jeová e questiona a sua justiça em função da intervenção de Satanás, há uma transformação de paradigma, porque o diálogo depois de Jeová com Jó é uma abertura para o encontro do Pai com o Filho no Novo Testamento. Então, a questão desse paradigma de justiça, de uma maneira geral sobre o mundo, onde o Deus poderoso organiza tudo e tem poder sobre todos, e ao mesmo tempo, o questionamento de como é a vida, como é essa justiça, que não é perfeita, a começar por trazer a morte, é uma questão fundamental na mitologia. E aqui nós vamos ver essa questão do herói messiânico, do herói que vem para a salvação.
mito antigo judaico, das tradições mais remotas do misticismo, é a questão do Messias Salvador. E Prometeu vai surgir aqui com essas duas funções. Uma, o questionamento da autoridade central de Zeus na sua relação com os homens. E outra, a problemática do herói sacrificial vítima que se entrega para a salvação da humanidade. Essas duas questões em Prometeu são muito, muito fundamentais e vão trazer uma característica dramática ao sofrimento dele. E, ao mesmo tempo, de questionamento, porque em momento algum ele se conforma com a punição. Enfim, ele trouxe a escolha. Ele enganou Zeus. Mas Zeus participou da escolha e se deixou enganar. Então, por que tanta fúria? Por que tanto castigo? Se ele próprio mostrou-se limitado. A questão do sacrifício do touro, do boi, é importante no sentido de sacrifício é sacer facere, tornar sagrado. E você torna sagrado algo quando você pratica aquela ação em função da totalidade, em função do bem-estar da sua família, da sua comunidade e até mesmo da nossa espécie. Essa ação de dadivosidade, de entrega, que torna as coisas que fazemos ligadas ao todo, que torna sagrada essa noção de troca que temos permanentemente na vida, está inerente ao ato de Prometeu. É isso que ele reivindica. Ele não se conforma com a punição. E até o fim ele vai protestar. Aqui, exposto ao ar, eu sofro, miserável, suplícios que são motivos de júbilo para meus inimigos. Certamente, embora acabrunhado pelo peso esmagador destas duras correntes, o Senhor dos imortais será coagido a recorrer a mim para saber em tempo qual a nova conspiração que lhe há de arrebatar o cetro e as honrarias. Mas em vão há de empregar as mais terríveis ameaças. Não lhe revelarei tal segredo enquanto não houver rompido estas correntes e consentido em reparar minha injúria. E a autoridade de Zeus, então, questionada, traz à baila as limitações, sempre pensando que são princípios dentro de nós, da nossa psique. Traz à baila a questão de quem somos nós, como é que nós funcionamos. E hoje nós vemos no mundo, com esse comportamento tão destrutivo da humanidade, nós perguntamos: quem somos nós? Como é nossa espécie? Como é que nós podemos usar tantos méritos, tantos dons, para, ao mesmo tempo, causar tanta destruição? Então, essa questão é essencial no mito. Ela volta, sobretudo com a revolta de Prometeus e o seu castigo, porque é terrível o drama que ele sofre no Cáucaso. Porque na hora que ele traz o conhecimento é bom e o conhecimento é mau. Então, você traz a tecnologia, que é maravilhosa, mas a tecnologia também cria bomba atômica, a tecnologia cria armas terríveis de guerra. Né? Então, tudo. O próprio Einstein trouxe, é um herói que trouxe tanta coisa para a humanidade, criou coisas maravilhosas, mas foi usado também. O que ele trouxe foi usado para o mal também, porque ele transgrediu.
Prometeu rouba o fogo para dar aos homens. Zeus queria uma punição completa pela rebeldia de Prometeu. O castigo ao herói foi o seu suplício no Cáucaso. Mas faltava ainda punir aqueles a quem Prometeu tinha ajudado, os destinatários do fogo celeste que tinha sido roubado do Olimpo. A cólera de Zeus atingiu então a humanidade. O castigo à humanidade vem através de Pandora. Então, quem era Pandora? Pandora foi a primeira mulher. Até então, os seres humanos eram apenas homens que se casavam com as ninfas. Pandora foi feita de água e de terra por Hefesto, que atendia a um pedido de Zeus. O trabalho ficou primoroso. A primeira mulher recebeu dos deuses muitos atributos. Ela tinha feições de deusa, cabelos enfeitados com flores e se cobria com joias de ouro. Por fora tão bela e por dentro tão terrível. Hermes deu a Pandora características como a astúcia, a falsidade e a traição. Pandora era a beleza terrível, com igual poder de atrair e de destruir. Então, esta mulher é levada a este campo de papoulas, onde os deuses e os humanos estavam reunidos. Todos ficam encantados com a beleza dela, era realmente muito bonita. E ela é dada em casamento, então, ao Epimeteu, que é o irmão do Prometeu, aquele que primeiro faz, depois pensa. Prometeu, pois é, Prometeu havia dito ao irmão, porque como ele era um previdente, né, ele previa também, ele tinha dito ao Epimeteu para nunca receber um presente de Zeus, que ele não aceitasse esse presente, porque isso poderia trazer uma calamidade. Ele só lembrou disso mais tarde, então fazendo jus ao nome. Pandora vem com uma caixinha e depois que ela se casa com Epimeteu, ela fica muito curiosa e abre a caixinha. E daí de dentro então saem o quê? As mazelas humanas, as doenças que levam a humanidade à morte, porque os humanos morriam, mas também morriam depois de muitos e muitos anos de vida. E aí, a partir de Pandora, então, o ser humano recebe as doenças, as pestes, a traição, enfim, todas as coisas terríveis e as mazelas do mundo vieram junto com Pandora e com a sua caixa, né? Com a característica que tem ali dentro uma coisinha que vai escapar e Zeus manda que ela feche a caixa rapidamente, ela obedece e quem fica lá dentro é a esperança. Então, às vezes a gente encontra algumas interpretações dizendo, puxa, mas pelo menos tem a esperança, só que a esperança ficou presa, né? Quer dizer, na verdade, o ser humano tem que se esforçar muito para, no meio de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, de tantas desgraças, conseguir ainda enxergar a esperança que ficou presa dentro da caixa de Pandora. Essa vivência da esperança dentro da caixa de Pandora é algo assim, dentro do sofrimento humano, muito significativo. Porque se nós pensarmos que um dos pecados, talvez o mais mortal do cristianismo, é o desespero, quando perdemos a esperança da nossa existência, nós vemos como é dúbia essa questão da caixa de Pandora ter retido a esperança. Como se nós tivéssemos que aguardar o que ainda não veio, mas que lá está. E que, quem sabe, para aqueles que muito necessitam, irão encontrar. E aí a dualidade de Pandora, a questão dela ser linda por fora e tão maléfica por dentro, né? E nesta ambiguidade, nós sentimos isso nas pulsões humanas. Porque quando fazemos algo que não devemos,
que é o conteúdo da caixa de Pandora, qualquer uma daquelas coisas horríveis que estão lá dentro, por exemplo, a agressividade, quando falamos mal de alguém, quando denegrimos a figura de uma pessoa, quando perdemos a compostura no trânsito, xingamos alguém, ou até, às vezes, na vaga do supermercado, vemos o carro em cima do outro que está entrando na frente, porque o outro usurpou o nosso direito, enfim. Quando nós nos descontrolamos, nós sabemos, temos a noção de que aquela ação é condenável. Então, isso é o interior de Pandora. Mas aí vem o exterior, a beleza, a sedução. Existe um prazer em nós ao transgredir, porque nós estamos realizando, de certa forma, o nosso desejo, o nosso instinto, algo que está dentro de nós, uma tendência, assim, sensual, instintiva, que nós temos a satisfação de exercer e realizar. E, às vezes, quando não realizamos, ficamos com aquilo dentro de nós, depois pagamos o preço, ou da insônia, ou da taquicardia, ou do descontrole neurovegetativo, ou tudo aquilo. E aí nós voltamos a falar mal dos outros, a agredir os outros, a fazer isso tudo, sabendo que estamos errando. Então, essa dualidade humana está no mito de Pandora, da aparência, né, que é também o prazer do erro, o prazer do pecado. E a mitologia implacável, ela coloca aquilo de forma aberta, é a própria natureza humana exposta, né, nas misérias dos deuses. Porque a questão aí da passagem dos deuses para os humanos é uma questão da transformação do potencial arquetípico na nossa relação. A gente deve transformar isso e usar as qualidades dos deuses. Não, e saber que nós temos esses dois lados. Isso mostra para a gente que a gente tem tanto o lado bom e o lado mal. A gente tem as duas polaridades, como os deuses temos os dois lados. A gente deve seguir o exemplo deles, né? E vendo o que nós devemos fazer ou não. Essas histórias dos deuses dão exemplos para nós. Olha, assim você deve fazer. Olha que terrível acontece, que coisas terríveis acontecem se você transgredir, se você não seguir o exemplo que deve ser seguido. A gente deve usar isso para o nosso crescimento. Então, essa vivência de transgressão é a vivência de sermos deuses, de sermos o que é virtual em nós, que são nossos arquétipos. Então, nós vivemos no limite, sempre na fronteira entre o que a consciência e o ego pode realizar durante a sua vida, que são os humanos, nos mitos, e o nosso potencial arquetípico, que são os deuses, que podem sempre mais do que nós. Então, nesse contato com nossos arquétipos está a nossa dualidade e a necessidade de fazer essa divisão e essa separação que existe no mito. Mas é interessante, aí os detalhes simbólicos. O mito, a divisão ocorre num campo de papoulas. As papoulas produzem o ópio, e o ópio é um grande alterador dos estados de consciência. Então, da mesma forma que Dionísios, como deus do vinho, criador, é o deus do êxtase e do entusiasmo, porque ele propicia essa passagem de uma consciência para outra, da depressão para a euforia, da mesma forma, os estados alterados de consciência que vêm agora com Pandora e com Prometeu são muito importantes para nós percebermos toda a riqueza de variação da nossa psique, da nossa consciência. O fato de Pandora ter sido a primeira mulher, quer dizer, isto traz uma marca dentro da cultura ocidental, porque sobre a mulher recaiu a projeção do mal. Né? Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu com Eva, acontece com Pandora. E recai em cada mulher, quer dizer, praticamente até os dias de hoje, né? Nós mulheres carregamos uma projeção de algo secundário, de um segundo plano, é o salário que é menor,
os direitos que não são exatamente iguais, quer dizer, a gente fazendo assim um grande esforço coletivo, não é, hoje, para alterar esse papel que nos foi atribuído. Embora a gente aqui frise sempre que nós estamos falando de princípios, então Pandora não pertence só à mulher, né? Ela está presente na mulher, no homem e na cultura, mas a imagem ser retratada como uma mulher é muito significativo, não é? Dentro de uma consciência patriarcal que lida com as polaridades como algo hierárquico, como uma melhor que a outra, uma é superior, uma é do bem, a outra é do mal. Então, dentro disso fica, não é, uma coisa interessante para a gente observar, não é, a figura da Pandora. E ela, junto com Prometeu, também forma uma polaridade bastante interessante, porque juntos eles dão à humanidade as nossas características, não é? A capacidade de trabalho, de produção, de criação, de força para conquistar, não é? Para civilização. E, por outro lado, a gente pode pensar na preguiça, no estar encostado no outro, no se deixar levar, não é? Até mesmo na miséria que a gente pode eventualmente chegar se a gente não fizer nada pela gente, não é? Uma miséria anímica, uma miséria espiritual, né? Então, eles também são figuras complementares, né? Prometeu e Pandora. Prometeu, então, acorrentado no seu castigo, ele tem uma característica que perdura enquanto ele fica lá, que é o orgulho. Ele não se rende, ele acha que ele está sendo injustiçado, ele é, em alguns momentos, considerado filho de Temis, a deusa da justiça, embora tradicionalmente ele seja filho de Iápeto e de Clímene, que era uma oceânida. Mas essa ligação dele com a justiça faz com que ele se posicione firmemente e não se dobre a Zeus. Então, isto gera a ele um outro castigo, quer dizer, além de ele ficar acorrentado, virar uma águia, que é a ave de Zeus, comer o seu fígado durante o dia. E esse fígado, então, ele é reconstituído à noite e para no dia seguinte ele voltar a ser devorado pela águia. O martírio do castigo, da culpa e da tortura pela ação repetida, né? Que Freud descreveu na fixação, na compulsão de repetição da neurose, se expressa aqui de uma forma assim exuberante, né? Nesse sofrimento de Prometeus, né? E quase tendo junto com ele, né, a águia de Zeus que o tortura comendo seu fígado. Mas ao mesmo tempo, como Jó, ele teima e ele se afirma e ele não cede. Essa vivência dele estar acorrentado por Hefesto nos leva ao simbolismo da corrente, dos anéis, do que aprisiona na vida e do que une. Porque frequentemente, até mesmo no nosso anel conjugal, símbolo às vezes de uma união feliz e tão auspiciosa, mas também tantas outras de algo que nos faz sofrer e onde nós nos sentimos aprisionados sem poder sair. O símbolo do anel, da corrente, é o símbolo dos ferreiros, da forja, daqueles que lidam com a natureza e a transformam, e que são uma expressão muito grande do nosso ego, do que podemos fazer na transformação da vida. E esse enaltecimento do trabalho aqui, que Hesíodo, o segundo maior poeta da Grécia, depois de Homero, vai enfatizar no valor do trabalho, no valor da transformação. Esses deuses, Epimeteu e Prometeu,
e também Hefestos e Atena são deuses da transformação. Inerente a essa vivência de transformação, o fígado, que era a época da Grécia, equivalente ao coração de hoje, era a sede da alma. Então, não é só o corpo que ali está, é a alma que está sofrendo. Então, é o ser humano aprisionado e que se liberta, e que volta a ser prisioneiro, mas que pode também se libertar. E essa vivência, né, é central no mito e nos traz a questão dessa esperança, né, que está lá dentro da caixinha e que pode sair ou não. Finalmente, Prometeu acaba, depois de várias gerações, né, ele fica lá muitos e muitos anos, mas ele acaba sendo solto. Será que a ida à profundidade, a viagem interior, necessariamente causa dor? Eu estou questionando se a viagem interior causa dor. Ela causa depois a libertação, mas antes vem a dor? Será? A viagem interior é a centroversão. Quando nós fazemos a introspecção, na meditação, ou no acolhimento, até no silêncio, nós, então, entramos em contato com a nossa profundidade. Frequentemente para a criação, para coisas boas, até descobrir que a gente quer ir ao cinema, ou que a gente quer estar em contato com uma pessoa querida que a gente não vê há algum tempo. Então, não é necessariamente dolorosa. Agora, quando ela apresenta depressão, quando a introspecção é acompanhada de depressão, é que se anuncia a dor, a tristeza dentro de nós. Mas muitas vezes essa tristeza é altamente benéfica e rejuvenescedora, revitalizadora. Então não há que se ter medo da depressão. A pior coisa das funções dos deuses é a pessoa se esconder deles. Aí é que eles não perdoam, porque eles ficam abandonados, revoltados, eles não recebem o sacrifício. Toda a mitologia enfatiza sempre que o sacrifício é a troca, é o contato. E a ausência de sacrifício é o desaforo. Então, fugir de um Deus é negar-lhe o sacrifício. No candomblé a gente diz, é negar o ebó, a oferenda. E isso é fatal, porque Exu aí não perdoa. Mas a vivência, então, de troca é muito importante. Em geral, o que acontece, não é? Na nossa profundidade, tem a nossa criatividade, tem aspectos que não foram ainda desenvolvidos, tem o nosso potencial, mas tem muito também daquilo que a gente não quis olhar, né? Daquilo que a gente escamoteou de alguma forma, que a gente jogou embaixo do tapete. Então, quando a gente entra dentro da gente, a gente encontra os dois lados, né? A gente pode encontrar o lado criativo, transformador, que aponta para novas saídas, soluções e crescimento, mas, às vezes, para chegar nisso e chegar no crescimento, a gente passa por aquilo que a gente não quis ver. E a gente, em geral, não quer ver o que gera sofrimento, né? A gente tem uma tendência a achar que aquilo não é tão importante, eu posso tocar minha vida sem dar muita bola para aquele ponto ou para aquele outro. Então, neste momento dessa entrada profunda, a gente encontra o que está lá, né? Então, isso que muitas vezes é descrito como a viagem noturna pelo mar, né? A noite escura da alma do São João da Cruz. Quer dizer, são as vivências profundas, transformadoras e, às vezes, acompanhadas de sofrimento. Sempre na história dos mitos, o machismo sempre prepondera. Por que a mulher é tão desconsiderada? Por que Zeus é sempre melhor que Hera? Nessa história, Pandora é uma pobre coitada e o outro, que é o bonzinho.
E continua sendo assim até os dias de hoje. Eu queria saber por quê. Nós não podemos negar que nós estamos ainda numa grande fase de dominância do arquétipo patriarcal, que é um arquétipo que ele é elitista na sua natureza. Nós vemos nas classes sociais, na relação da mente com o corpo, e que foi historicamente projetado na relação homem-mulher. Foi dado ao homem pela força inicialmente, e depois pelo problema da gestação da mulher, aqui uma resposta ao seu protesto, historicamente, justificadíssimo, porque isso é verdadeiro, mas devido à gestação da mulher e à amamentação, o poder de atividade dela, de transformação da natureza, diminuiu muito com relação à produtividade do homem, que também, pela sua força física, aí teve um papel mais destacado e recebeu, então, essa polaridade, porque o patriarcal é um arquétipo onde alguém manda e alguém obedece, é um arquétipo de imposição, é um arquétipo elitista, seja do homem diante da natureza, fugindo dela, ou seja, se impondo a ela. Não é um arquétipo de meias medidas, de igualdade, ele é um arquétipo da desigualdade. E é esse arquétipo que estruturou a civilização durante os 10.000 anos. Daí o colonialismo terrível como foi, daí a relação com a natureza tão predatória, daí a relação das classes sociais também tão elitistas. Isso é nossa herança do arquétipo patriarcal, que é o arquétipo da organização do cérebro, que até mesmo no cérebro fez isso. Isso que você está descrevendo do homem com a mulher aconteceu também na polaridade do cérebro, dos sistemas mais desenvolvidos da consciência com os sistemas vegetativos da córtex. Daí tanto sofrimento do vegetativo hoje, tanto sofrimento de cardiovascular, dos problemas alimentares, dos problemas metabólicos, dessas dificuldades dos núcleos do Zé Povinho, do sistema nervoso. Lá tem o Zé Povinho também, são os núcleos emocionais e a córtex comandando, pela razão, os neurônios da córtex com esse elitismo. Então, esse arquétipo patriarcal é terrível. Só que há 2.000 anos no Oriente Médio e há 2.500 anos surgiram dois grandes mitos de igualdade, o mito do Buda e o mito do Cristo, nos quais a relação homem e mulher é igualitária. Eu acho que eu entendo e solidarizo com a sua colocação. O sindicato é poderoso. Porque são milênios de opressão. Tem algumas questões culturais muito arraigadas, mas que a gente nota, por exemplo, ainda hoje, a educação que as mães dão aos seus filhos e às suas filhas. Né? Tem uma piada que eu gosto muito dela, embora eu não saiba contar piada, mas eu conto a história, que uma mãe vai descrever o casamento da filha e do filho, né? Vocês devem conhecer, mas a filha que era casada com um homem que ia ao supermercado, levava as crianças na escola, ia para a reunião junto, pais e mestres, minha filha casou muito bem. Agora, já o meu filho, coitado, é ele que tem que ir para o supermercado, é ele que tem que ir para a reunião, é ele... Então, isso é um pouco a visão mesmo da mulher. E as mães criam os seus filhos sem chamar os meninos para ajudar na cozinha, arrumar a cama, fazer supermercado, porque é menino, ele está lendo, ele está jogando futebol, deixa ele com o pai dele, ele está lá já agora distraído, fulaninha, venha me ajudar. Né? Então isso vai perpetuando, as mulheres acabam perpetuando esse tipo de coisa, porque é muito difícil a transformação. Eu estava aqui pensando que ele foi acorrentado, passou pela dor e que esse símbolo que
trouxe a dor, se também não estaria trazendo ao Prometeu o aceno da liberdade, porque a águia tem as asas. Se a águia não está, ao provocar a dor, ao ocasionar o contato de Prometeu com a dor, prometendo a Prometeu a liberdade. Por isso que eu quero saber como que ele acabou sendo libertado por ela. Isso não fica exatamente claro como ele é libertado. Mas enquanto ele estava preso, um dia passa por ele a Io, que era uma mortal por quem Zeus se apaixonou, e a Hera ficou muito ciumenta, como ela costumava ficar. Zeus, para escapar do olhar de Hera, ele se transforma numa nuvem e vai aprisionar Io, mas Hera, muito esperta, vê que aquele fenômeno da natureza estava muito esquisito, que devia ser alguma aprontação. Então ela se aproxima e ele, para preservar Io, a transforma numa bezerra. E aí a Hera diz, bom, é só uma bezerra, então dá-la para mim. E Zeus não teve outro jeito a não ser entregá-la. Hera percebeu o que era aquilo, porque não era tonta. Ela persegue essa bezerra, mas persegue. E uma das maldições que ela faz é colocar um inseto que fica dando ferroada nela. E ela, com isso, vai disparando e vai correndo o mundo afora. Então, numa das correrias da Io, transformada em bezerra, ela passa pelo Cáucaso e encontra Prometeu. E ele, que era esse vidente, ela pergunta a ele, bom, quem é você que está aqui? E ele imediatamente responde, você é Io, sua história é essa. E ela fica muito angustiada ao vê-lo lá e diz, mas você nunca vai sair daí, você nunca vai ser libertado? E ele diz, eu vou, mas vai ainda, eu vou ter que esperar ainda 13 gerações e vai ser o seu descendente que vai me libertar, porque ela é uma ancestral do Héracles. Então já estava previsto que ele seria libertado um dia e que seria pelo filho de Zeus, né? Porque aí acho que a gente pode pensar também numa transformação do próprio Zeus, que através do seu filho reconhece, de certa maneira, que o sacrifício de Prometeu precisava chegar a um fim. Essa vivência da união dos opostos, que é considerado o grande segredo da alquimia de Hermes Trismegistos, né? O segredo da pedra filosofal e da tábua de esmeralda. Nós encontramos isso na mitologia, nos símbolos, nessas vivências que, quando nós vamos estudando e aproximando da essência, do significado delas, geralmente nós vemos um denominador comum entre aquele que fere e o que é ferido, né? Representados de forma dual na história dos deuses, mas que quando nos aproximamos, né, e aí dizemos, o grande mistério do ego é ele, no decorrer da vida, descobrir que ele é também o outro, que o arquétipo central que o formou da mesma forma o outro, e que o destino do ego está ligado ao do outro, porque ele encontra esse outro no início da vida, na relação com a mãe, de dependência, ele encontra esse outro na busca da paixão, no meio da vida, na relação conjugal, ele encontra esse outro durante a vida, na maturidade, cada vez mais, e na velhice, no companheirismo e até na sua descendência. Mas, de repente, ele começa a encontrar esse outro também no cosmos, na transcendência. E ele vai se dando conta, né, de que este outro que o acompanhou é ele mesmo. Aí dizem, esse é o grande segredo da individuação. E isso nós vemos nos mitos. E quando você fez essa aproximação, de repente, da águia que fere ser a águia que liberta, né? E isso o Hölderlin disse numa frase
memorável na poesia, né? Antes de enlouquecer até, né? O grande poeta alemão disse: lá onde está a ferida, está também a salvação.